Fala, seus otaku! Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Linho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aqueles protagonistas que simplesmente são fortes demais. Os protagonistas mais overpowers dos animes. Aqueles que quando entram na luta, a luta acaba. Mas claro, depois da vinheta. Esse aqui não conquistou o mundo, ele simplesmente decidiu que o mundo já era dele. Estamos falando de Aizen Go, o caveirudo de Overlord. É o seguinte, o nosso prota, ele era um jogador fudido dentro de um jogo de MMORPG. E no dia que o jogo seria encerrado, ele decidiu ficar no jogo até o último minuto. Mas algo estranho aconteceu. Quando deu o horário que o jogo seria encerrado, as coisas começaram a mudar. O corpo dele virou o próprio corpo do personagem, os NPCs criaram vida própria e toda a estrutura da sua guilda foi transportada para um mundo muito parecido com a do jogo. Então ele decidiu assumir o nome da sua antiga guilda e fazer coisas grandes para espalhar esse nome para o mundo, porque ele estava na esperança de conseguir achar mais alguém que era do jogo e também foi transportado para esse novo mundo. E ao mesmo tempo, ele também queria proteger o legado da guilda e dos seus ex-companheiros. Mas essa proteção rapidamente virou uma ambição de conquista. Logo, ele deixa de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. O Ainz, ele é frio, calculista e muito estratégico. Por dentro, ainda existe um humano comum, mas com o tempo, ele começa a se moldar naquela personalidade mais soberano, mais supremo, quase como um ditador, digamos assim. Ele para de agir por impulso e começa a agir por domínio, com a ambição real de dominar o mundo. E só para vocês verem como que esse caveirudo é apelão. Nesse novo mundo, enquanto a maioria dos humanos chega lá mais ou menos até o nível 15, digamos assim, ele já é um mago do nível 100. Magos que são capazes de usar magia de nível 5 ou nível 6 são extremamente raros e considerados lendas nesse novo mundo. Já o Ainz usa facilmente magia de nível 10 e superior. Sem contar que esse corno também tem umas magias de morte instantânea. Ele faz assim, e já para o coração do adversário. O Ainz é overpower não porque ele está acima dos outros personagens, ele está acima do próprio sistema. Chamaram ele de fraco, mas se esqueceram que estavam olhando praticamente para uma arma nuclear com uniforme escolar. Esse é Tatsuya Shiba, de Mahoka Koukou no Retousei. Em Mahoka, magia não é algo místico, ela foi transformada em tecnologia militar. Existem hierarquias, classificação de alunos e disputa entre nações usando magos como armas estratégicas. É um mundo técnico, político e perigoso. O nosso querido prota, o Tatsuya, ele é um jovem calmo, lógico e emocionalmente limitado. Ele não se abala, não hesita e não se desespera. Ele calcula. E a real é que ele passou por alguns experimentos que alteraram as suas habilidades. Porém, ele perdeu grande parte das suas emoções, mantendo apenas o amor pela sua irmã mais nova. Ele foi moldado para ser uma arma. E vejam só, ele se tornou a arma perfeita. E se liga, ele tem uma habilidade que é de decomposição molecular instantânea. É uma das habilidades mágicas mais poderosas e perigosas do universo de Mahoka. Sem contar que ele tem também uma regeneração quase absoluta, capacidade de reescrever fenômenos físicos e uma precisão absurda em combates estratégicos. Ele só é considerado irregular porque o sistema simplesmente não conseguiu medi-lo. E dentro do universo dele, não existe oponente real. Se vampiros são monstros, esse daqui é o pesadelo deles. Ele é o verdadeiro terror. Alucard de Hellsing e Hellsing Ultimate. A nível de curiosidade, lê aí, Alucard de trás pra frente. Aí vocês vão sentir mais ou menos um pouquinho do que eu tô falando. Hellsing é um universo sombrio, onde vampiros, fanáticos religiosos e organizações secretas travam guerras brutais às sombras da humanidade. É violência crua e Alucard é o ápice dela.
Ele é sádico, carismático e confiante. O Alucard gosta de lutar, ele gosta de ver o desespero do inimigo. Para ele, nada passa de uma simples brincadeira. Ele não é um herói, ele é um predador controlado. É um vampiro subordinado à família Helsing. Um vampiro que passou séculos acumulando vidas e poder. Ele carrega dentro de si as almas daqueles que ele já derrotou. Literalmente. Quando ele libera o exército dele lá em Hellsing Ultimate, malandro, aí você entende como esse cara é diferenciado. Esse cara aí, tá maluco, pô, ele é outro nível. Você percebe que desde o começo sempre foi impossível alguém conseguir para ele. Ele tem uma imortalidade absurda, regeneração instantânea, controle de múltiplas formas, consegue liberar milhões de almas seladas, que são aqueles inimigos que ele derrotou e ficou com a alma, e o anime é obrigado a limitar o seu poder com certas restrições, digamos assim, porque sem elas ele é praticamente imparável. Chegou a hora de falar dela, a protagonista feminina mais apelona de todos os animes, a nossa querida Medaka Kurokami, de Medaka Box. Medaka Box começa como um anime escolar, tranquilo, show de bola, mas depois acaba evoluindo para um confronto de indivíduos com habilidades estranhas e absurdas, chamados de anormais. É um universo onde o talento extremo e o absurdo são regras. E é impossível falarmos de talento e não falarmos sobre a nossa prota. Ela é confiante, altruísta e muito determinada. Ela acredita que ela pode ajudar qualquer pessoa. E sabe qual é o pior? Geralmente ela consegue. Desde pequena, ela sempre foi perfeita em tudo que se propôs a fazer. Já na escola, ela foi eleita presidente estudantil com apoio esmagador. Então, passou a resolver problemas que vão de conflitos escolares a ameaças quase metafísicas. Ela nunca foi comum. E posso ser polêmico aqui? Eu vou levantar uma discussão antiga. Eu acho que se pegar para lutar no X1 a Medaka e o Goku, ela tem grandes chances de ganhar, hein? Porque assim, além dela já ser naturalmente forte, ela tem uma habilidade que ela consegue copiar qualquer habilidade do oponente e ainda usar de uma maneira melhor do que a original. Sem contar que ela também tem sempre uma evolução constante e uma superação natural dos limites. A Medaka é muito roubada, mano. Ela é considerada overpower porque o conceito de limitação simplesmente não se aplica a ela. Ela consegue quebrar a barreira e o sistema do seu próprio universo, conseguindo até mesmo alterar as próprias leis da realidade. E mano, agora de verdade, eu quero saber a opinião sincera de vocês. Vocês também acham que a Medaka solaria o Goku? Assim, obviamente eu não acho que seria uma luta fácil. Acho que seria assim, mano, bagulho pau a pau, bem equilibrado. Mas ainda acho que no final, a Medaka ainda sairia vitoriosa. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Sempre bom ver outros pontos de vista, né? Meus queridos otas, é impossível falarmos de personagens overpowers e não citarmos esse caboquinho aqui, ó. Logo ele, que é a própria definição de aura, o Sung Jin-woo de Solo Leveling. No universo de Solo Leveling, o mundo mudou completamente depois que começaram a surgir portais misteriosos chamados de gates. Esses portais conectam a Terra a dungeons cheias de monstros. E se um gate não for fechado a tempo, ele se rompe e os monstros saem para atacar a cidade. E como que fecha um gate? Você tem que entrar dentro dele e acabar com todos os monstros que tem lá antes que os monstros saiam para cá, entendeu? Você já corta o problema, ó, na raiz. Então, para combater essa situação, alguns humanos despertaram habilidades especiais e começaram a ser conhecidos como caçadores. Só que existe um detalhe muito importante. O poder deles já é definido no momento do despertar. Você recebe um ranking e fica preso nele o resto da vida. Por exemplo, você despertou, aí você foi lá medir seu poder, você viu que você é uma categoria rank E. Pô, você é praticamente inútil. Agora, você despertou, foi lá, mediu seu poder, viu que você é de um ranking S, você já pode ser considerado uma verdadeira arma nacional. Ou seja, esse é um mundo que a sua força já nasce limitada.
Não existe evolução, não existe treino especial que mude seu ranking ou melhore suas habilidades. E é exatamente por isso que o Jinwoo é tão especial, porque ele quebrou a regra mais básica do seu mundo. Em um mundo onde ninguém pode evoluir, ele é o único que consegue continuar subindo de nível. No início, o Jinwoo é humilde, determinado e disposto a tudo para sustentar a sua família. Mas conforme ele evolui, ele se torna mais silencioso, frio, imponente e quase intimidador. Sério, a palavra aura foi criada para definir esse cara. Após uma série de acontecimentos e a sobreviver a uma dungeon mortal, ele recebe um sistema exclusivo que permite que ele evolua infinitamente. Ele começa no rank E, como o caçador mais fraco da humanidade, e logo termina como alguém além dela. Além da sua evolução contínua, que já é roubada, ele também consegue aumentar infinitamente todos os seus atributos, como força, inteligência, habilidade, combatividade e essas coisas aí. Sem contar que ele possui também um exército de sombras que ele pode invocar a qualquer momento. E os integrantes desse exército não são pouca bosta não, viu? Alguns desses integrantes são extremamente fortes. E sabe qual a treta? Mesmo com tudo isso, mesmo ele já sendo absurdamente forte, ele consegue continuar evoluindo. Bom, isso é tudo, espero que tenham gostado. Esses são, na minha opinião, os protagonistas mais overpowered dos animes. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual deles é o mais forte? Tem algum outro protagonista que eu esqueci de citar? Deixa aí nos comentários. E ó, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Isso ajuda muito para que eu possa continuar gravando para vocês. Obrigado por me acompanharem até aqui. E vocês já sabem, né? O vídeo só termina no final. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Mano, é o seguinte. Vamos fazer um rank aqui rapidão para colocar esses personagens aí na ordem e ver qual que é o mais forte e qual que é o menos forte. Até porque não existe personagem fraco aqui, né? Então assim, sem enrolar, sem suspense, vou fazer de uma maneira diferente. Vou colocar logo do primeiro pro quinto. Pra mim, dessa lista aí, o mais forte, sem dúvida, é o Ainz. Mano, além do cara ser foda e ter magias que matam o oponente instantaneamente, ele tem diversos tipos de outras magias. Sem contar que ele pode invocar exércitos muito facilmente, pô. Qualquer um dos outros 4 que fosse ter uma treta com ele, ia ter dificuldade. Quem talvez pudesse ter alguma chance seria o nosso segundo colocado, o Jinwoo. Por quê? O Jinwoo, mano, ele tá em constante evolução. Pelo que sabemos até o momento, não tem o limite para a evolução dele. E ele enfrentaria o exército do Ainz com seu próprio exército das sombras. Então, talvez seria interessante. Mas, para isso, ele ainda ia ter que evoluir muito. Porque o Ainz é muito apelão. Mas quem sabe um dia, se por acaso o anime de Solo Leveling continuasse infinitamente, possivelmente o Jinwoo poderia ultrapassar o Ainz. Mas agora, irmão, não tem como. Em terceiro lugar, Alucard. Porra, vampirozão, brabo, monstro, adora uma lutinha, experiente e também tem o seu próprio exército. Então, se ele pegasse qualquer um dos rankings acima, seria uma briga de gigantes. Mas ainda acho que ele ficaria em terceiro lugar e acho que o Jinwoo acaba sendo um pouco mais habilidoso do que ele. Em quarto lugar, vem a Medaka. Só que assim, ela vem com asterisco. Ela só tá em quarto lugar porque eu acho que muito dificilmente ela vai conseguir bater de frente contra o Ainz, Jinwoo ou Alucard por conta do exército deles. E por mais que ela consiga copiar as habilidades, não tem como ela copiar um exército. Só por causa disso ela fica em quarto. Mas se fosse no X1, aí a história mudava. Se a gente tirar essas habilidades de exército dos 3 primeiros acima, filho, a Medaka ia dar trabalho. Na verdade, eu acho que ela conseguiria ganhar do Alucard em uma luta difícil, ganharia do Jinwoo também, de uma luta muito difícil, mas ainda acho que ela perderia pro Ainz. Antes dela copiar a habilidade dele, o bichão já ia meter um toma, paralisia no coração. Tá maluco, ninguém. Enfim, Medaka, quarto lugar, com algumas ressalvas. E por último, olha só que ironia. O vídeo só existiu por causa desse cara. Eu assisti o anime e falei, mano, esse cara é foda. Se um dia eu tiver um canal de animes, um dia eu vou falar de vídeos de protagonistas overpowers, porque eu gostei muito desse anime, que o protagonista é overpower e ele é foda pra caralho. O Tatsuya monstro ficou em quinto lugar. Por mais que o Tatsuya seja forte,
eu não consigo ver ele sendo mais forte que esses 4 acima. Porra, mano, gosto muito do Tatsuya, mas, pô, esses 4 aí são muita pelagem. Essa, obviamente, é a minha opinião, é a minha visão, minha imaginação de como seriam as lutas, pá, essas paradas. Se você se sentir à vontade, coloca aí embaixo, pô, qual que é o seu ranking, quem tá em primeiro, quem tá em último. Se quiser colocar o porquê, pô, da hora. Se não quiser também, só coloca aí o ranking que você acha da hora. Melhor, se você acha que tem personagens mais fortes, pô, coloca aí também, mano. Ah, já aviso também, alguns podem estar perguntando, pô, mas e o Saitama? Gente, o motivo do Saitama não tá aqui é muito simples. Ele não é o estilo overpower desses personagens que eu acabei falando no vídeo. Ele, obviamente, é um dos personagens mais fortes dos animes. Só que o problema é que One Punch Man é um anime de comédia. Então a graça é o Saitama ser forte. Tudo gira em torno dessa comédia do Saitama ser forte. E a gente sabe, né, que geralmente em animes de comédia o personagem realmente é absurdamente mais forte do que os outros do seu universo. Só por esse motivo que o Saitama não tá aqui. Mas, meu, isso é minha opinião. Se você acha que o Saitama tem que estar e pra você ele é o mais forte, o segundo, o terceiro que você já viu, mano, faz sua listinha, bota aí, vamos comparar a lista e tudo certo. Fui!